Sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Negócio é Esse? Meu nome é Caio e todo episódio novo vamos trazer um empreendedor diferente para que ele fale suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre seu negócio para que você saiba afinal que negócio é esse. O convidado de hoje é o Ismar Souza, autor de e-books na Amazon KDP desde março de 2016 e que conta com alguns best-sellers no currículo. Além disso tudo, é instrutor de cursos online e possui mais de 20 mil alunos na Udemy. E hoje a gente vai bater um papo aqui, então, com o Ismar, para entender afinal que negócio é esse. Ismar, seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu cara? Beleza, Caio. Muito obrigado aí pelo convite. Estou bem feliz em participar, poder compartilhar aí minhas experiências e dar algumas dicas aí sobre o meu negócio. Pô, bem legal. Espero que você goste de participar e é um prazer para mim, para você ter aceitado esse convite. Sabe que é muito importante aqui pra gente ter um cara do seu gabarito aí, um best-seller da Amazon no nosso podcast logo no começo. Então, a gente já falou mais ou menos, deu um resumo de quem você é, pelo que a gente veio pesquisando na internet. Mas assim, a gente não... Eu queria saber de fato, aquilo, a Marília Gabriela fala muito, né? Você por você mesmo. Então assim, sim. Ismar por Ismar, e pra gente conhecer, resumidamente pro público conhecer quem você é e o que você faz atualmente nos seus negócios. Bom, vamos lá. Cara, eu trabalho com duas frentes principais, e-books e cursos online. Como autor, eu sou autor independente na Amazon, principalmente na Amazon. Eu tenho e-books publicados também em outras plataformas como o Eduz, Hotmart, mas o foco hoje é com a publicação na KDP, no Kindle Direct Publishing. E eu publico lá desde 2016. Hoje eu estou contando... eu já tenho... Se eu não me engano, são 35 e-books hoje. Boa parte disso está com o meu nome, né? É autoral e outra parte é pseudônimo, ou seja, eu tenho nomes fictícios sim. Em nichos que eu ou não tenho autoridade ou que eu tenho feito testes. Certo. E atualmente eu tenho vendido mais ou menos uns 35 a 40 mil e-books. Caraca! 1,5 milhão de páginas lidas no Kindle Unlimited. Agora, com os e-books, com os cursos... Eu tenho 14, 15 cursos publicados. A gente começa a perder a conta depois de um tempo, né? Então eu não acompanho mais, eu só vou publicando. E cerca de 20 e poucos mil alunos lá na Udemy, principalmente na Udemy também. Eu tenho uma plataforma própria de cursos e cursos publicados na Hotmart e na Eduz, mas somando dá mais ou menos uns 20 e poucos mil alunos. Cara, muito bacana. É muito legal assim ver que quando a gente faz algo bem feito, o resultado que dá, assim, deve dar um orgulho bastante grande pra você, assim, porque é algo que você produz, né? Então acho que dá, tipo assim, algo que realmente deve ser um orgulho, motivo de orgulho pra você ter essa quantidade de páginas lidas que você falou aí, que é muito grande, e essa quantidade de alunos também. Cara, é interessante porque assim, até certo momento, você não acredita no que você está fazendo, entendeu? Não sei se você já passou por isso ou quem está ouvindo a gente já passou por isso. Você publica cursos, e-books e, cara, nem sempre você está fazendo aquilo confiante de que vai dar alguma coisa, entendeu? Às vezes você está fazendo um teste. Eu acho que geralmente a maioria das pessoas começam assim, né? Eu comecei assim, vou ver se esse negócio dá certo, eu vou publicar aqui, tomara que dê certo. Então você faz as coisas esperando que dê certo, você não sabe se vai dar. E com os e-books... Aquela ânsia para produzir alguma coisa, mas você não sabe ainda se vai dar certo, mas você faz e joga lá e fala assim, vamos ver o que vai dar. E com os e-books, cara, é engraçado porque aconteceu assim. Eu comecei um resumo bem básico da história. Em 2015, eu trabalhava ainda em carteira assinada, né? Só que eu já estava louco para sair, eu já fazia negócios, trabalhava com alguns negócios na internet, só que eu ainda trabalhava fixo. Então a minha vontade era sair disso. Então eu descobri por acaso esse mundo de cursos online e falei, isso daqui é uma coisa que eu gosto, aliás, é uma coisa que eu gostei de fazer
E eu acho que tem futuro isso daí. E eu comecei a meio ali cambaleando, sem saber muito bem o que fazer, pesquisa aqui, pesquisa ali, e publiquei meu primeiro curso. O mais interessante é que, fazendo algumas pesquisas na internet, eu descobri um livro que é o Mensageiro Milionário, do Brandon Burchard. E aí, lendo esse livro, eu descobri que eu não precisava criar vários conteúdos diferentes. Eu poderia monetizar o mesmo conteúdo de formas diferentes. E aí, nesse livro, o Brandon ele fala muito disso, de como você pode monetizar o seu conteúdo de formas diferentes. Eu falei, calma aí, se eu já tenho um curso e eu escrevi o roteiro para esse curso, então eu posso adaptar esse roteiro num e-book. E aí, os meus primeiros e-books foram assim, foram os roteiros adaptados dos meus cursos, que eu publiquei, e foi naquela, vamos ver se dá alguma coisa. O conteúdo já está aqui parado, então vamos ver se rende alguma coisa. E foi rendendo, cara, mas centavos, depois foram reais e foram somando, entendeu? Mas no começo não botava fé de que ia funcionar. E é muito bacana, assim, porque às vezes a gente não espera, às vezes acontece, mas assim, foi por algo que você você estudou, você leu e pegou daquilo ali, abstraiu e levou para o seu mundo para conseguir conquistar seu primeiro objetivo, que era conseguir trabalhar ali, sair da carteira assinada para conseguir empreender com negócios digitais, né? Sim. E aí foi daí que partiu, do livro, pelo que eu entendi, que partiu essa ideia, e você conseguiu alcançar esse primeiro objetivo e depois foi evoluindo, certo? Isso. Na verdade, antes do livro, como eu falei, eu já trabalhava com negócios online, mas o negócio, eu vendia hospedagem e criava criava sites em WordPress. Então esse era o meu negócio. Eu tinha até parceria com alguns amigos, e aí acabou que os objetivos foram, né? Cada um foi mudando, então a gente acabou desfazendo. Só que eu continuei ainda com vendendo alguns sites e revendendo hospedagem também. Só que, cara, é um trabalho assim muito técnico, entende? E criar plataformas, criar sites e layouts e mexer com programação é uma parte muito técnica. Não que eu não goste, eu faço isso até hoje, basicamente para mim, né, para os meus próprios produtos e sites. Só que não é uma coisa que eu gostaria de fazer para os outros, entendeu? Então eu falei, eu já sei que negócio na internet dá certo. Sim. Eu só tenho que encontrar o que dê mais certo para mim. Para você. Que é criação de conteúdo, que é o que eu gosto de fazer. Sim. E aí você começou com os e-books ou com os cursos? Como é que foi esse início? Então, na verdade, eu comecei... A minha ideia principal, no começo, era criar uma plataforma de cursos. Quais cursos eu ainda não sabia. Eu sabia que eu queria criar uma plataforma de cursos, porque na época eu comecei a pesquisar e estudar online e eu vi muitas áreas de membros, né? Eu encontrei muitos especialistas, gurus, experts em marketing digital e os caras falavam muito sobre memberships, né? Os sites de membros. E eu vi aquilo e falei, caramba, isso é muito interessante. E eu queria criar uma para mim, só que eu não sabia sobre o quê. E então, pesquisando mais, eu acabei conhecendo a Udemy. Foi onde eu publiquei o meu primeiro curso. Eu publiquei meu primeiro curso. E a partir daí, como eu falei, eu peguei o roteiro dele e publiquei na Amazon. E esse primeiro curso, qual que era o assunto principal dele? Produtividade. Sobre produtividade, que você já tinha algum conhecimento, fez algum estudo, você fez para fazer o curso? Como é que foi essa criação? Vamos colocar aí meio a meio. Eu já tinha uma experiência, eu tinha estudado o produtividade, até porque quando eu trabalhava com sites, eu tinha os prazos ali para cumprir, né? Sim. Então, de certa maneira, eu trabalhava muito com prazos mesmo, com planejamento. Então, eu tinha que cumprir isso. E eu estudei bastante produtividade para mim. Sim, você precisava daquilo para você, né? Primeiro. Isso. Para resolver seu problema. Então, foi meio que por experiência. Usando a experiência. Falei, qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui quando eu falo eu posso ensinar alguma coisa para alguém?
E a ideia foi produtividade. Legal. E aí, vamos lá, a partir disso daí, né, a partir desse primeiro curso, você já fez, com esse primeiro curso, você utilizou o mesmo trabalho, o mesmo conhecimento ali, o mesmo tema, para poder replicar em diferentes formas de ganhar dinheiro. E você publicou seu curso na Udemy e publicou um e-book na Amazon. E aí, no começo, igual você falou, começou com centavos e tal, mas depois já deu certo, já engatou, você já ficou milionário nesse primeiro negócio aí? Ou ainda que não? Nada, cara. Eu passei mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, basicamente vendendo, como eu falo, vendendo almoço pra jantar, entendeu? Sim. E tipo assim, cara, meio que vamos lá que vai dar certo, uma hora vai dar certo, entendeu? Porque eu sempre acompanhei muitos profissionais de marketing digital e quando eu falo marketing digital, não só do nicho de ganhar dinheiro online, de vender, tipo vários especialistas em nichos diferentes. Porque a minha ideia não era seguir um especialista de marketing digital, era ver na prática o que as pessoas, né, os especialistas de sucesso em cada área estavam fazendo. E aí eu falava, porque você seguir um cara só é um pouco arriscado, entendeu? Porque o cara tá te vendendo uma solução que deu certo para ele. Isso eu deixo muito claro em todo produto que eu vendo, cara. A solução que eu tô apresentando é a solução que deu certo para mim. Uhum. Entendeu? E quando a gente compra um curso de marketing digital, por exemplo, é a receita que deu certo pro criador do conteúdo. Sim, sim. Agora, quando você analisa vários especialistas diferentes, de nichos diferentes, você começa a identificar alguns pontos em comum. Esses pontos em comum é o que a gente pode dizer que, vai dar certo. Tem uma grande chance de dar certo para mim, porque está funcionando em vários lugares diferentes, com pessoas diferentes. Sim, nada por acaso. E você foi pegando o que tinha em comum, né? A relação entre eu eles buscava pra montar sua forma, né? Exatamente, eu buscava esses pontos em comum para poder aplicar no meu. Só que a desvantagem dessa estratégia, vamos dizer assim, é que você fica com muito conteúdo solto. Sim. Isso se você tem, a desvantagem de você seguir alguém cegamente é que ela vai te passar só o plano que deu certo para ela. Sim. Mas é mais rápido, é mais fácil, porque faça isso e você faz. Agora, quando você estuda o mercado e começa a pegar pontos de lugares diferentes, você tem uma visão mais ampla, você tem mais possibilidades. Sim. Só que isso, de certa forma, te paralisa. É o que eles chamam de overload information. Você fica com tanta informação que você não age. Sim. Entendeu? E, de certa forma, estudar demais ou buscar muita informação me atrasou. Entendeu? Sim. Por isso que eu passei mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, meio que patinando. Porque eu tentava uma coisa... Esse é outro problema quando você pesquisa demais, porque você está vendo o resultado, você não está vendo como que foi feito aquilo. Então você tem que ficar fazendo engenharia reversa toda hora para tentar identificar, se o cara conseguiu esse resultado e ele está usando essa estratégia, eu imagino que ele possa ter feito isso. Entendi. Aí você fica tentando fazer testes. Tentando outra, né, cara? Eu também fazia essa engenharia reversa, porque eu não tinha dinheiro para investir nos cursos. Não tinha dinheiro para investir, para comprar um curso de marketing digital bom, porque assim, marketing digital ruim você compra a qualquer hora. Mas os bons mesmo, que realmente você vê que tem potencial, são caros. E eu não tinha dinheiro para isso. Então é por isso que eu tinha que ficar trabalhando do jeito mais difícil. Sim. Não, mas aí o que eu queria entender é, depois desse período aí que você ficou meio patinando, algo aconteceu que você mudou sua forma de trabalhar, começou a trabalhar com um foco melhor, você conseguiu entender melhor como que funcionava o processo, como que foi depois que as coisas começaram a engatar um pouquinho melhor? Vamos colocar assim, cara, que um dos pontos que, na verdade eu posso colocar aqui dois pontos que me fizeram não, tipo assim, me tornar rico no negócio, sim, mas que eu conseguia chegar para qualquer pessoa e falar, não, esse é o meu trabalho, é o que me mantém, é o que paga minhas contas e não devo nada para ninguém. Sim, sim. Foi quando eu comecei a entender que não adiantava eu ficar tentando criar negócios diferentes a toda hora. Eu tinha que focar em um negócio só. No meu caso, era a criação de conteúdo.
Aí eu transformava esse conteúdo em e-books ou em cursos. Na verdade, eu só mudava o formato, mas o produto de verdade, o produto que eu tinha, que eu criava, era o conteúdo. Então, quando eu parei de tentar vender hospedagem, quando eu tentei parar de ficar criando retrospectiva animada, quando eu tentei parar de fazer isso e fazer aquilo, e design, e cartão e tudo, foi quando as coisas começaram a melhorar, porque eu foquei na criação de conteúdo, que era o que eu sabia fazer. E outra coisa, quando eu identifiquei que, eu sou bom em criar conteúdo, mas eu não sou bom em marketing. Entendeu? E foi aí que eu falei, então se eu não sou bom em marketing, e se eu também não tenho verba para investir em publicidade agora, eu preciso de alguém que venda para mim. Foi quando eu percebi o potencial dos marketplaces, da Udemy para os cursos e da Amazon para os e-books. Elas são supermercados de conteúdo. A Amazon é um supermercado de e-books e a Udemy é um supermercado de cursos online. Então, você é praticamente um distribuidor, um revendedor. Aliás, você é um distribuidor, um fornecedor. Coloca lá o seu produto e a Udemy ou a Amazon faz o trabalho de divulgar e vender. E aí eu comecei a focar na criação e deixar o trabalho de marketing, de vendas para as plataformas. Então, eu acho que aí foi o ponto crucial, essa meio que o ponto de virada quando as coisas começaram a funcionar, pelo que eu entendi do que você falou, resumidamente foi quando você começou a conhecer melhor a forma como você podia usar melhor o seu trabalho, que era criando conteúdo, focando, e aí você resolveu parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo e falou, não, eu vou focar na criação de conteúdo, porque é nisso que eu sou bom, e naquilo que eu não sou bom eu vou arranjar parceiros ou parcerias como as próprias plataformas digitais, como a Udemy, a Amazon. Foi isso mais ou menos que você falou, não é isso? Exatamente. Então, de certa forma, é o especialista em uma área que delega a parte que ele não domina. Então, o dono de uma empresa, ele não é bom em todos os setores. Né? Até porque tem setores que ele não pode fazer, mesmo que ele pudesse. Aliás, mesmo que ele conhecesse, ou se ele quisesse, ele não poderia. Sim. O dono de uma empresa não pode ser o segurança, não pode ser o vendedor, não pode ser o assistente, não pode ser o atendente todo ao mesmo tempo. Então ele tem que delegar funções, tem que delegar trabalho. No meu caso, eu deleguei o trabalho da venda. Sim. A parte do marketing foi o que eu acabei delegando. De certa forma, é um trabalho, isso libera tempo, mas lembrando que no marketplace você está pagando ali também, claro. Né? Então o marketplace, de certa forma, ele acaba cobrando, você acaba diminuindo um pouco o seu custo, aliás, você diminui um pouco os seus ganhos, mas você ganha em tempo. Sim, em troca da divulgação que eles fazem por você e etc. Exatamente. E aí, algo que eu queria perguntar, assim, eu acho que essa questão do ponto de virada foi, assim, sensacional, porque mostra que o foco é algo muito importante porque você tinha ali o produto, um produto que ele já poderia dar mais resultado, você sabe criar, mas estava com essa dificuldade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, então isso é legal. Então, passando para o próximo ponto, eu queria falar um pouquinho sobre os e-books, já que você tem, né, mais de 30 aí que você já escreveu com o seu nome e com pseudônimos. E aí, o que eu queria pensar é o seguinte, a gente vivia num tempo, e não faz tanto tempo assim, que era muito difícil você lançar, vou lançar um livro aqui, né? A ideia de você escrever e fazer uma capa para poder vender seu livro ali, tinha que ser algo físico e tal. Então, tem muita dificuldade para poder fazer isso. Pelo menos tinha há pouco tempo atrás. E aí, hoje você tem a Amazon, que ela facilita esse processo. Então, como que foi para você? Como que a Amazon conseguiu ajudar você a pegar esse talento que você tem, essa habilidade que você tem? Não vou dizer talento porque é habilidade que você pode ter construído e indo aprendendo ao longo do tempo e desenvolvendo. Mas como que você utilizou essa habilidade e como que a Amazon te ajudou para você conseguir fazer algo que há pouco tempo atrás era bem complicado, assim, que é lançar livros, digamos assim, lançar os e-books? Cara, a Amazon, ela ajudou permitindo que qualquer pessoa
assim como eu, qualquer um mero mortal, conseguisse atingir milhares e não muito longe, milhões de potenciais clientes, entendeu? Uhum. Então, a grande alavanca que a Amazon me forneceu foi justamente me colocar, ou colocar o meu conteúdo na frente de milhares de potenciais clientes. Então, como eu falei, eu abri mão de fazer o meu próprio marketing para poder focar no conteúdo e, de certa forma, eu tive sorte ou eu acertei na escolha de fazer essa parceria, né, entre aspas assim, porque você não é um parceiro oficial da empresa, mas, de certa forma, você tem uma parceria ali de trabalho enquanto você fornece e ela divulga o seu conteúdo. Sim, bacana. E aí, para você começar a escrever e-books, porque eu imagino que muita gente, até mesmo quando você vai vender os seus cursos, porque você tem cursos e treinamentos e até e-books sobre como a pessoa também pode fazer isso, né? Colocar o seu conteúdo para vender na Amazon, não é isso? Sim, na verdade eu tenho alguns conteúdos, alguns materiais, alguns produtos sobre como criar e vender na internet, como criar o seu próprio negócio de e-books. E mais recentemente eu estou criando sobre cursos também. Só que o meu foco por muito tempo não foi esse. Na verdade foi agora em 2020 que eu, de certa forma, abri mais espaço do meu trabalho para poder replicar os meus métodos ou os processos de criação. Sim, aí o que eu queria saber sobre essa parte é o seguinte: a gente está hoje gravando num momento de pandemia, né? Então tá todo mundo, muita gente em casa e muita gente tem conhecimento que poderia estar utilizando para escrever e-books, para poder divulgar os seus produtos, mas acha que isso é algo muito longe, porque como eu falei um tempo atrás, a gente não conseguia, pensava assim, para eu escrever algo e vender pra galera ler, eu tenho que fazer um livro, eu tenho que ir pra gráfica, eu tenho que fazer várias tiragens, então é muito difícil de eu conseguir, e a internet e a Amazon, claro, consegue ajudar. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre se qualquer pessoa consegue hoje escrever um e-book para poder divulgar, ou a pessoa que tem algum conteúdo para oferecer, se é muito difícil essa pessoa, se ela tem que ser um expert na área dela para poder fazer isso. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de pessoas que podem publicar um e-book ou criar um curso online. Na verdade, eu estou falando isso aqui, mas eu estou parafraseando o Mensageiro Milionário, tá? Então, dá os créditos para ele. O primeiro tipo de pessoa que pode publicar um e-book, vamos falar aqui especificamente de e-books. Então, okay. o primeiro tipo de pessoa que pode publicar um e-book é a pessoa que tem resultados. Então, se você já trabalhou em alguma coisa, se você já conseguiu um determinado resultado ou passou por alguma situação, você pode compartilhar a sua experiência. Se você é um bom vendedor, se você é um bom palestrante, se você é um bom confeiteiro, se você é um bom arranjador de empregos, sim, se você é um bom trabalha no RH e sabe selecionar candidatos, cara, qualquer coisa que você saiba fazer, que você já fez, ou você parou de fumar, perdeu peso, não sei, deixou algum vício para trás, todo esse tipo de experiência são resultados que você atingiu. Então, você pode compartilhar isso. Então, esse é o primeiro tipo de pessoas. É o expert em resultados. O segundo tipo de pessoas é o expert em pesquisa. Qualquer pessoa que tenha um diploma de ensino médio fez um trabalho na escola. Sim. E ela não sabia do assunto até começar a estudar. Claro. E ela passou de ano e concluiu o ensino médio, o ensino fundamental ou até o ensino superior, falando de assuntos que ela não conhecia. Sim. Então, ela elaborou projetos, elaborou monografias, trabalhos, TCCs, estudando. Então, eu acho, quando eu falo isso, o pessoal fala assim, mas eu posso falar de uma coisa que eu não sei?
Eu falo, cara, não é que você não sabe, você só não tem o tipo de experiência que a maioria das pessoas esperam. Que todo mundo acha que você tem que ter experiência empírica com as coisas para você ensinar. E eu digo assim, eu fiz 1 ano e meio de licenciatura em História. Meu sonho era ser professor. Mas, na verdade, eu descobri que meu sonho era ensinar, não ficar numa sala de aula. Então, eu passei a criar cursos online e não ir para a escola. Sim. Então, eu tive 1 ano e meio de história, né? E nesse tempo de aula na universidade, eu tive aula com um professor de antropologia. E ele falava sobre o homem pré-histórico. Ele era um bem senhorzinho, mas eu duvido que ele tenha vivido na pré-história. Então ele só estudou e estava ali ensinando na universidade. Claro. E em um outro caso, eu tinha uma professora de Idade Média. Ela era jovem, não tinha nenhuma possibilidade dela ter vivido na Idade Média, entende? Sim. Então, ela não estava compartilhando experiência. Geralmente, cara, se a gente for pensar bem, 90% dos professores de uma universidade, eles estão compartilhando só conhecimento e não experiência. Sim. Ele não viveu a época, ele não tem experiência naquilo que ele está passando, ele só está passando o que ele estudou. Estudou muito, claro. Não estou tirando mérito nem desmerecendo ninguém. Sim, ele tem mas a ideia é, você pode estudar e repassar o seu conteúdo, e repassar aquilo que você aprendeu. Sim. E o terceiro tipo de pessoas, que é o mais fácil, é aquele que tem dinheiro, mas não tem tempo e contrata pessoas, que terceiriza o trabalho. Então, você pode simplesmente contratar redatores, escritores, ghostwriters e pagar para que pessoas escrevam no seu lugar. E você pode colocar o seu nome ou colocar um nome pseudônimo. Então, hoje, o meu negócio de criação ele é misto. Então, eu crio meus próprios e-books baseado em experiências, crio meus e-books baseado em pesquisas e também tenho e-books terceirizados. Que legal, cara. Não, muito bom saber isso daí, porque eu acho que tira um pouco do mito na cabeça das pessoas que o cara que escreveu o livro, ele necessariamente precisa ser um PhD naquilo que ele tá escrevendo. Não tem isso, né? Não, e olha só que interessante, geralmente as pessoas acham que para escrever elas precisam ser escritores profissionais, mas o escritor profissional só é profissional depois que escreve. Sim. Entendeu? E outro ponto, as pessoas acham que elas precisam ser famosas ou conhecidas para escrever, quando na maioria dos casos o livro é que torna as pessoas famosas. Então você não precisa esperar ser conhecido para escrever. Você pode escrever e se tornar conhecido pelo que você escreveu. Sim, pelo conteúdo que você está oferecendo ali e não o contrário. Exatamente. Não na ordem contrária, né? Então vamos lá. Se você não sabe nada, você pode estudar. E se você não quiser estudar e não souber nada e tiver dinheiro, você pode pagar alguém para escrever para você. Então praticamente qualquer pessoa pode escrever. Qualquer pessoa pode criar um e-book. E assim, outra coisa que eu queria te perguntar, porque até ajuda a entender como que a pessoa pode... Então, a pessoa já entendeu que ela consegue fazer... Bom, a pessoa está ouvindo aqui o podcast e pensa assim, bom, eu tenho conhecimento sobre algo, ou não tenho conhecimento, mas eu quero pesquisar, aprender para poder, né, trabalhar naquilo, como se fosse um trabalho de escola. Eu quero fazer um trabalho aqui, né, que é um e-book que eu quero vender. Você, vários dos seus livros, eu fiz uma pequena pesquisa que eles estão no Kindle Unlimited, que é aquele plano de assinatura. E como é que funciona? Todos os seus livros estão nesse plano, você consegue gerar a sua renda a partir de como que funciona? Você só gera renda quando você vende os seus livros fora ou quando você está nesse plano? Como é que funciona assim? Porque eu desconheço essa parte, eu acho que grande parte da audiência aqui também. Tá. A Amazon ela funciona basicamente com 2 tipos de planos de royalties, né? Quando a gente fala de e-book, a gente não fala de comissão, a gente fala de royalties. Certo. Que como você criou um conteúdo que tem propriedade intelectual, então aí a gente não está falando de divisão de comissão, a gente está falando de pagamento de royalties, né? De direitos autorais. Então a Amazon ela paga em 2 tipos de planos, 2 planos de pagamento. 35% de participação, de repasse, né, do valor de venda, ou 70%. Tá. Isso vai depender se você é exclusivo, se você aceita a exclusividade da Amazon,
ou não. Tá. E isso quer dizer o quê? Se eu publicar o meu e-book na Amazon e eu quiser publicar ele também em outras plataformas, então eu vou receber 35% porque eu não sou exclusivo. Meu conteúdo não está exclusivo na Amazon. Se, por outro lado, eu cadastrar o meu conteúdo no KDP Select, que é esse programa de exclusividade da Amazon, e aí eu posso aumentar a participação, eu posso aumentar os meus royalties para 70%. Certo. No entanto, o meu e-book, isso é importante deixar frisado, que é a versão e-book, tá? A versão digital do seu conteúdo, ela tem que ser exclusiva da Amazon por 90 dias, que é o tempo que dura o contrato. Certo. Então, dentro desses 90 dias, você não pode publicar o seu e-book em outra plataforma. Você não pode vender você mesmo, você não pode colocar na Hotmart, você não pode vender no seu site, você não pode vender em outro lugar. A versão e-book. Agora, se você criar um curso desse conteúdo, ou se você criar um audiobook, aí já é outra coisa. Mas o e-book, a versão digital do e-book, você não pode vender em outro lugar. Aí depois dos 90 dias, você pode renovar ou não. Se você renovar, você mantém o processo do mesmo jeito, sendo exclusivo. Se você não renovar, aí você pode manter o seu e-book lá, mas os royalties vão para 35% e aí você pode publicar ele em outro lugar. Quando você se torna exclusivo, você adere ao KDP Select, o seu e-book ele entra para o KDP Unlimited. Então, as pessoas eles vão poder assinar, os clientes da Amazon podem assinar o plano de assinatura lá. Sim. E então o seu e-book passa a ser disponibilizado no catálogo do Unlimited. E aí você não recebe por venda de unitária, você vende por página lida. Certo. Então toda vez que alguém aluga, né, o seu livro lá no KDP Unlimited e lê uma página, 2, 100, 200, você vai receber pelas páginas lidas. Entendi. Então são essas duas maneiras aí de receber pelo seu e-book, pela venda ou pela página. E aí, no seu plano que você tem hoje, os seus e-books estão nesse plano do Unlimited? Sim, eu praticamente todos os meus e-books eu acabo deixando exclusivos na Amazon. Bacana. Então, ou seja, eu faço a opção pelo KDP Select e aí os e-books ficam disponíveis para venda e também para serem emprestados no KDP Unlimited. Não, bacana demais. Então é o seguinte, ó, eu ganhei da minha namorada há pouco tempo, foi semana passada, um Kindle, né? Cara, Então, que saudade, cara. O meu deve estar perdido até hoje no metrô de São Paulo. você tá brincando. Sério, eu deixei na bolsa, cara, e saí do metrô até hoje nunca mais. A minha bolsa tinha um bolso que era meio aberto. Então eu colocava ele lá quando eu tava quando eu ia sair pra algum lugar. Quando eu ia ler, eu só colocava a mão e puxava. Eu acho que alguém descobriu isso lá no meio. Nossa, putz. Pois é. Então o cara que tem milhões de páginas lidas aí não tem o Kindle. Não tem o Kindle. Quem estiver ouvindo e quiser me presentear, é só entrar em contato. Com certeza. Mas com certeza também eu vou baixar, porque eu tô agora, né? Você ganha o mês do Unlimited lá, eu tô com uns 3 meses aqui. Então eu vou te dar uns royalties aí, lendo algumas páginas do seus livros aí, com certeza. Maravilha. Que eu já faço parte do plano lá. Então, só queria falar o seguinte, a última pergunta aqui antes de você fazer um merchan aí, caso você queira divulgar alguma coisa ou divulgar suas redes sociais, queria só te perguntar, esse trem, né, bem mineiro aqui, esse trem de vender e-book dá dinheiro, cara? Cara, sendo bem direto, sim e não. Entendeu? Porque vai depender de vários fatores, sabe? É igual eu perguntar se, esse negócio de ter mecânica dá dinheiro? Tem mecânica que o dono da mecânica tem muito dinheiro, tem mecânica que o dono vende o almoço para jantar. Sim, como então, já foi essa situação. Então, não tem como a gente dizer se o negócio dá dinheiro no sentido de fica rico ou não, entendeu? Eu acredito que todo e qualquer negócio é lucrativo, dependendo do seu foco, do seu trabalho, do seu empenho. Sim. E na Amazon não é diferente. Da mesma forma que tem escritor que não é conhecido, praticamente só paga as contas, quanto tem escritor que é mundialmente conhecido e no caso aí da J.K. Rowling até bilionário, né? Sim. Então
É uma pergunta que não é difícil de responder. A resposta é sim e não, mas é complicado de responder porque não tem como você dar um valor definido, entendeu? É mais ou menos como, sei lá, querer dizer assim, quanto que dá para ganhar com uma empresa? Pô, mas qual empresa? Qual nicho? Quantos funcionários tem? O que ela vende? Quanto que é o produto? Entendeu? Aonde que vai ser? Aonde que vai ser? É online, não é? É físico? É multinacional? Então, são muitas variáveis. O que eu posso dizer é, se você tem um bom conteúdo, se você cria um conteúdo bacana, que soluciona um problema, que resolve o problema das pessoas, que apresenta uma solução legal, e você, junto com um conteúdo bom, você gera volume, cria em volume também, porque não é só um e-book que vai tornar você, que vai pagar suas contas, tá? Sim. Então, claro que existem os casos também de escritor que fica... que tem bons resultados com um e-book só ou com um livro só. Mas é exceção, né? Não é a regra. São casos, pontos fora da curva, né? São pontos fora da curva. O que eu posso dizer é, se você tem conteúdo bom, que resolve problemas e cria volume desses, um grande volume desses tipos de conteúdo, as chances são de que você consiga, sim, um bom resultado. Excelente, cara. Então, assim, a última pergunta foi só aquele clickbait, né? Porque a pessoa que tá ouvindo, ela quer saber, mas e aí, dá dinheiro, não dá? Mas com certeza, assim, eu acho que... Dá dinheiro, cara. Como eu falei, dá dinheiro dependendo do seu trabalho. Sim, sim. Mas é aquela pergunta que a gente faz, assim, porque imagina que o pessoal tá querendo saber, mas acompanhando tudo que a gente conversou, assim, eu acho que se a pessoa tiver interesse, ela consegue captar tudo aquilo que a gente conversou, porque eu acho que dá para tirar muitas ideias, muitos insights aqui da conversa que a gente teve, não só para os negócios de e-books, mas a questão do foco, do ponto de virada que você começou a focar naquilo que você sabia que você fazia bem e começou a delegar algumas das funções para outras, no caso outras plataformas, mas a pessoa pode pensar, eu não sou bom nisso, então eu vou delegar para algumas pessoas porque vale a pena, vai me trazer um retorno a médio e longo prazo, né, se ela tiver que fazer um investimento. Então acho assim que foi um papo muito bacana, espero que você tenha gostado aí. E antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem algum merchan para fazer, divulgar suas redes sociais aí com a nossa audiência, pode falar aí, fica à vontade. Valeu, cara. Então, só deixar um recado final aí que para quem está nos ouvindo, e é interessante isso daí que você falou, sobre sobre pegar várias ideias, não só se o negócio dá resultado ou não. Sim. E é interessante porque, assim, geralmente as pessoas, elas aprendem mais quando elas prestam atenção naquilo que elas não estavam procurando. Porque a pessoa vê o título do podcast ou do vídeo e fala assim, deixa eu ver se o que ele fala sobre isso é para mim ou não. E ela esquece todo o caminho, ela esquece toda a conversa. Então, é o conteúdo, é a soma do conteúdo que vai fazer diferença. É esses pequenos insights na conversa e não só uma pergunta ou duas. Com certeza. Que vai valer a pena a conversa. Se vai valer a pena a conversa só por causa dessas perguntas. Sim. E quanto ao merchan aí, cara, Ismar Souza, tanto na Amazon quanto na Udemy ou na internet. É ismarsouza.com ou na Amazon, Ismar Souza. Tirando o paleontólogo, que também é Ismar Souza lá na Amazon, o restante dos e-books são todos meus. E na Udemy também, Ismar Souza. E o pessoal vai poder encontrar os meus cursos lá. Bacana demais. Então, o que não for do paleontólogo lá na Amazon é seu. O que não for do paleontólogo Ismar Souza, o restante é meu. Então tá bom, espero que você tenha gostado de participar aí do podcast, tá? Muito obrigado, acho que foi muito produtivo aqui para pessoas de diversas áreas. Quem escutou, espero que tenham gostado aí, tenha tirado bons proveitos e com certeza se você chegou aqui, você aprendeu bastante com esse papo de hoje. Então, queria agradecer novamente e valeu aí todo mundo que escutou. Abraço, tchau, tchau.